Seus produtores e idealizadores. Boa tarde, hoje, sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012, nós estamos aqui recebendo a visita de uma pessoa que é respeitabilíssima na área de treinamento e recursos humanos, que é o Carlos Florencio. O Carlos Florencio é uma pessoa que lida com o amanhã, mas para isso ele precisa melhorar o ser humano de hoje. Então nós vamos pedir ao Carlos Florencio que faça um leve perfil sobre a sua trajetória de vida para que você possa descobrir como ele pensa, o que ele pensa e para onde nós vamos. Carlos, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Vamos lá, fala um pouquinho do teu perfil. Eu sou terapeuta, né? São 20 anos que eu sou terapeuta. Eu acho que eu nunca quis ser terapeuta. Acho que a vida me fez ser um terapeuta, né? Eu sempre questionei um pouco sobre o sentido da vida. Qual é o sentido da nossa existência? O que é que nós estamos fazendo aqui? E percebi com isso que a vida, para mim, eu considero como um treinamento, né? Que nos capacita a nós nos conhecermos e conhecer a nós mesmos, a nossa individualidade através da relação que nós estabelecemos. E esse processo é meio que infinito. Então, o processo de evolução de cada indivíduo, eu considero que dá-se através das experiências que cada um vai viver. E cada um vai construir a sua realidade. Dentro dessa sua realidade, desse seu expertise, ele vai gerar uma força capaz de ser útil e com isso, então, ele vai ter sucesso na vida. A dinâmica do meu trabalho sempre foi de identificar mecanismos de autossabotagem, resolver conflitos, porque nesse momento então nós eliminamos aquilo que está impossibilitando aquela essência, aquele indivíduo de manifestar livremente, para depois disso atingirmos então uma alta performance. Mas para isso, desenvolver também nele, criar nele ferramentas, dar para ele um conhecimento para que ele possa usufruir do melhor de si mesmo. Eu digo sempre que o universo nos colocou aqui, né, a vida nos colocou aqui, e esqueceu de dar manual e assistência técnica. Então as pessoas se perdem nos pensamentos, se perdem nas emoções, se perdem no seu próprio corpo, né? Elas às vezes vão lá fazer consulta comigo e elas dizem, estou perdido, né? Assim, não, você não está, você está aqui na João Moura, né? Que é onde é a minha clínica. E as pessoas conseguem estar perdidas dentro delas mesmas. Então o meu trabalho é fazer as pessoas se conectarem com a essência delas interior, romper com esses mecanismos e a partir disso gerar uma alta performance. Isso começou já há muitos anos, né? Carlos, conta uma coisa, por que o brasileiro é tão criativo durante o carnaval? Porque eu acho que todos nós somos criativos, né? Mas eu acho que o brasileiro, na época do carnaval, carnaval, né? Que já significa o festival da carne, né? É quando você tem a hipótese de poder extravasar e soltar toda a sua liberdade. Então as pessoas se veem mais livres na época do carnaval, porque elas podem, na época do carnaval, fazer esse festival à sua carne. Portanto, elas estão mais livres de conceitos ou preconceitos, elas podem. Então eu acho que no momento que você elimina as restrições que me possibilitam de ser livre, eu consigo desenvolver a minha criatividade plena. E eu acho que o carnaval, como em outras situações, para mim a vida é um carnaval. Cada pessoa, né, que senta na minha frente, criar um exercício para aquela pessoa, criar uma diretriz de resolução, já é um processo criativo, portanto já é um carnaval para mim. Eu acho que todos nós temos que desenvolver essa criatividade onde quer que estejamos, mas para isso precisamos retirar essas restrições. Eu acho que o carnaval ele proporciona um pouco isso, né? Mas eu acho que tem aí uns exageros que as pessoas têm que tomar um pouco de consciência, né? Até que ponto que de fato, como era na época dos meus avós, que os bailes de carnaval eram bailes de carnaval, eram festas sociais e bonitas, né? Uhum. Você deve lembrar disso. Claro. Hoje não, hoje é uma banalidade de drogas e bebidas e sexo e
e uma promiscuidade, né, que eu acho que faz com que as pessoas percam o seu valor. Então, até que ponto que a perca desse valor, de fato, está gerando uma criatividade positiva? Isso é algo que eu questiono. O mundo todo está vivendo o mundo que eu estou me referindo, à Europa. A Europa está vivendo uma crise gravíssima e muitos que moram na Europa, pessoas de melhor qualificação profissional, estão vindo embora para o Brasil, procurando oportunidades porque tem um currículo invejável, estão vindo para o Brasil para trabalhar. Esse pessimismo europeu necessitaria de um trabalho terapêutico. Como é que você vê esse conflito entre o Deus-mercado e a infelicidade das pessoas que hoje vivem na carne essa visão deturpada do Deus-mercado? Eu acho que é o mesmo que se passou com o Brasil, né? Em 87 eu fui para Londres, onde eu estudei, né? Me formei em Londres, depois fui para Portugal, morei 10 anos, né? Então tive todo o embasamento, né? Toda a base do meu trabalho foi criado lá fora na Europa. Nessa altura a Europa estava em alta, né? Em alta. E o Brasil estava em baixa. Verdade. Sempre esteve muito embaixo. Então começou um processo de imigração muito grande de brasileiros e de países da África e até de outros países da Europa para a própria Inglaterra, né? A Inglaterra estava sofrendo com digamos, uma imigração muito intensa, por isso um grande controle Foi lá. após o governo Thatcher. Exatamente, né? Eu fui na época de Thatcher, né? Então eu peguei a época áurea, né? Desses últimos tempos da Inglaterra, que foi uma época muito boa porque tudo era muito perfeito, né? Tudo bem organizado. Um pouco retrógrado, né? Mas para quem saía do Brasil, que era um caos, né? Então de repente você chega num lugar organizado, embora seja do sul, né? Que as coisas são um pouco mais organizadas, mas ainda temos esse caos aqui no Brasil. E eu acho que com essa inversão, eu acho que quando se inverte, né, quase como uma inversão de polaridade, né? Então, digamos agora, a Europa já não teve que rever os seus valores capitalistas, né? E o Brasil também está tendo que rever os seus valores. Eu acho que agora o Brasil está tendo a hipótese de se tornar, de repente, um pouco mais avançado em termos mais europeus e a Europa ser um pouco mais, digamos, humana em outros aspectos e não tão capitalista. Eu acho que está tendo aqui uma inversão de polaridades. Eu acho que o Brasil, com isso, tem uma hipótese de fato conseguir transcender e evoluir para uma sociedade mais equilibrada, menos patriarcal, né? Menos feudalista que nós temos aqui e passar para de fato uma democracia, né? E a Europa agora está defendendo com unhas e dentes a Grécia porque é o berço da democracia. Claro. Então se a Grécia falir, a democracia vai falir. Sim. Porque é lá que nasceu a democracia, né? Então a crise europeia começa justamente aí. Por quê? Porque está mexendo com os valores onde ela se sustentava, né? E esses mesmos valores nós temos hoje aqui no Brasil sendo modificados. Nunca se falou tanto de coisas ruins que está acontecendo no Brasil como atualmente. Nunca essas coisas ruins saíram tanto à tona, né, na mídia, né? E principalmente agora a questão até da ética política de você poder se candidatar, que eu acho que foi fantástico, né? Porque o Brasil tinha esse problema. Eu acho que tudo isso tem a ver com uma espécie de equilíbrio quase como que planetário, né? E de unificação de uma forma geral. E eu acho que o Brasil tem que acompanhar isso, né? E se o Brasil não acompanhar, de fato ele não vai ter profissionais para acompanhar essa demanda do mercado. Mas é bom que venham essas pessoas da Europa para até otimizar um pouco uma série de coisas. A nossa realidade. Diga uma outra coisa. Você falou no início da sua apresentação da questão da autossabotagem. Qual é a autossabotagem mais evidente que as pessoas utilizam e que elas não admitem que estão se autossabotando? Nossa, tem várias, né? São várias. Há um ranking. São várias. Mas eu acho que a maior autossabotagem é do amor próprio. Da liberdade e do amor próprio. Porque as pessoas elas têm muito conceitos do que seria o certo para elas e automaticamente elas se condicionam. Então elas só vão ser felizes depois que elas conseguirem atingir aquele ideal. E enquanto eu não conseguir atingir aquele ideal, eu não vou ser feliz. Portanto elas estão condicionadas àquilo. Então elas ficam presas. Elas perdem a liberdade. A questão do amor, elas se cobram tanto em ser uma coisa diferente daquilo que elas são e elas não valorizam aquilo que elas são. Portanto elas estão sempre focadas numa rejeição.
E isso vai automaticamente fazer com que elas consigam ter sucesso e uma performance mais equilibrada frente à vida. Esses são os dois fatores que eu acho que criam um risco muito grande numa expansão positiva frente à vida, que é essa questão do amor próprio e da liberdade de permitir ser você mesmo sem esses condicionamentos que a família, a religião, política ou até a mesma pessoa cria dentro delas. Porque as pessoas, eu sinto que elas perderam a espontaneidade, né? A vontade e a verdade em ser elas mesmas. Elas estão sempre tentando ser uma coisa que elas não são e elas rejeitam aquilo que elas são. Aí eu digo sempre, se você valoriza aquilo que você não tem, quer aquilo que você não é, e aquilo que você é você não valoriza, você é quem? Você é o nada. Você está focado no zero absoluto. Portanto, é claro que a vida não vai ter prosperidade, é claro que a vida depois não vai te dar alegria, porque você não está dando para a vida, na ordem direta, aquilo que você de fato quer receber dela. Um tema atual. As mulheres conquistaram um espaço no mercado profissional exemplar. Isso tem consequências do lado masculino muito delicados. Um exemplo é que nas reuniões de pais de colégio, pai e mãe, disputando lugar no mercado, acabam deixando para as babás comparecerem ao colégio para ver o problema que afeta os seus pimpolhos. Como é que você analisa essa polaridade de disputa de espaço e enfraquecimento da posição do homem, já que ele não está conseguindo lidar com essa nova mulher? Então, nós vivemos, antes dos anos 50, nós tínhamos o formato da família, nós tínhamos um provedor, que era o homem, né? Nós tínhamos um ser submisso, que era a mulher, que cuidava da casa e dos filhos. Dava respaldo. Então, os casamentos davam certo. Por quê? Porque tinha aquele provedor, que ele era aquele gênero pai da situação de fato, né? Aquela pessoa submissa, que se submetia a ele, e nós tínhamos os filhos que tinham que respeitar aquela figura autoritária, né, do pai. Depois dos anos 50, com o processo todo de libertação e da libertação feminina e tudo mais, nós começamos um processo de equalizar isso. Então, ao equalizar, nós temos então as mulheres iguais aos homens hoje, né? E aí automaticamente está tendo um grande problema, que é a família. Porque agora está difícil de ter uma família. As pessoas ficam juntas 3 ou 4 anos, elas se separam. Elas não conseguem mais constituir uma família. Por quê? Porque o homem ainda quer aquela posição dele, só que ele não pode sustentar. A mulher quer a liberdade dela, mas automaticamente ela também ainda tem aquele seu lado carente, que quer ainda aquela segurança do homem. Então, ficou um processo competitivo entre o homem e a mulher, e essa união e a integração que possibilita, de fato, formar uma família, não está acontecendo. E aí os arquétipos que representaria a mãe e o pai, ficaram defasados. Então aí nós temos a ausência da mãe, onde ela tem que ser mãe, e a ausência do pai, onde tem que ser pai. E nesse vazio o que acontece? Solidão. Solidão. Solidão, porque as pessoas ficam sozinhas. Aquele filho fica sem uma referência, né? Então ele fica sem uma referência de confiança de um pai, de uma segurança de uma mãe, porque é uma mãe que está lá batalhando também junto com o pai para manter a estrutura da família, né? Então está tendo uma inversão muito grande. Então, hoje em dia nós temos muito mais homens, por exemplo, bananas, né? Sem atitudes, do que nós tínhamos antigamente. Sim. Porque era obrigatório o homem ter atitudes antigamente. Entende? Ele era meio que obrigado. Se ele não era, ele era considerado um vagabundo, ele era um outsider da nossa sociedade, um peixe fora d'água e tal. Então ele era automaticamente excluído da sociedade. Então ele não tinha muita opção, ele tinha que se colocar na posição de provedor. E hoje, com essa libertação toda feminina e tal, e as mulheres também tendo dinheiro, então elas acabam assumindo a figura mais masculina, né? Só que aí depois elas ficam frustradas, porque elas se colocam na posição masculina, mas elas querem ser a mulher e elas não conseguem. Aí começam as cobranças, começam as rivalidades, as discussões e os conflitos nos relacionamentos, e isso acaba fazendo com que as relações não durem mais do que 3, 4 anos. Por quê? Porque não gera de fato uma união e integração. Porque a nossa sociedade caminhou para um processo de solidão, as pessoas estão caminhando para um processo de solidão, de egoísmo e de egocentrismo, e pouco se sabe sobre amor, e pouco se sabe sobre partilha sem um interesse.
Tudo sempre muito por um interesse. Não existe uma coisa desinteressada que seria o amor, né? Onde eu estou com aquela pessoa pura e simplesmente porque me satisfaz, eu me sinto bem com aquela pessoa. Não, eu tenho que ter um interesse, ela tem que preencher alguma coisa em mim, né? Eu digo sempre que enquanto nós procurarmos no outro aquilo que nós não temos em nós de fato vamos estar perdidos. E eu acho que a família e esses arquétipos, como eu mencionei, e que tem a ver com essa questão da família no momento, eles estão numa fase de transição. Não dá para ser mais o que era antes dos anos 50. E o que nós vamos ser, ainda não sabemos. E a nossa geração é que está na entre-safra do processo que eu chamo. Uma coisa interessante, concordo com você inteiramente. Eu provoquei porque eu sabia que você ia colocar muito bem a questão. Uma outra questão que é moderna é a influência da tecnologia na vida das pessoas. Por exemplo, o silêncio sempre teve um significado. É um significado de reflexão, claro, e é um significado de você fazer um exame de consciência de você para com você mesmo. Hoje as pessoas não conseguem ficar em silêncio, não conseguem se afastar de algumas manias do dia de hoje. Eu já cansei de ver casais que estão sentados no restaurante, a mulher na frente, o marido na outra ponta, e os dois falando ao celular. E a tensão, o pouco envolvimento entre os dois nesse momento sublime de estarem frente a frente. A questão do silêncio, você não vê hoje ninguém respeitando o silêncio do outro. A pessoa que não lida permanentemente com a tecnologia é considerada um grande babaca, né? E como é que você vê essa questão da importância do silêncio e a ausência dele nas relações humanas nos dias de hoje? Eu acho que o silêncio nos obriga a fazer uma introspecção. E quando eu faço uma introspecção, eu vou ter que vasculhar o meu interior. E às vezes as pessoas podem ter medo de encontrar coisas que elas não querem lá dentro. Então é melhor eu ficar com um barulho mental e emocional, é melhor eu ficar no telefone desviando a atenção, porque se eu tiver que entrar dentro de mim, eu talvez tenha que questionar algumas coisas. Talvez se eu for sentar à frente com aquela pessoa e manter um diálogo aberto e direto, olhando nos olhos, eu talvez tenha que expressar aquilo de fato que eu quero daquela pessoa e a outra pessoa na relação comigo. Então as pessoas ficam, às vezes, não só no telefone, como às vezes elas ficam no jantar a noite toda sem trocar uma ideia. Elas não trocam uma ideia, porque elas não têm mais o que trocar. Porque as pessoas já estão tão presas numa relação por uma deficiência que elas não estão numa relação por excelência. Quando eu estou por excelência, quando eu estou com aquela pessoa, eu sinto que eu amplio, eu quero trocar com aquela pessoa. Energia base energia. Exatamente. Então, o meu falar e o meu trocar, por mais que eu possa estar emitindo algum tipo de barulho, ele não é um barulho. Ele é um diálogo, de fato, que silencia a minha alma. Agora, se não, fica aquele monte de conversa que depois você vai ver que não serve para absolutamente nada. Não sai nada. Né? Não sai nada dali de dentro, né? E as pessoas ficam de uma forma muito imagética, só narrando cenas que viveram, né? E com um medo enorme de entrar no mais profundo de si mesmas, porque ao entrar no mais profundo e elas se posicionarem em frente, é isso que eu acho, é isso que eu penso, elas têm medo de ser rejeitadas, julgadas ou criticadas. Então as pessoas se omitem muito. Então, para não entrar num confronto, elas preferem às vezes ficar num silêncio, que é um silêncio falso. Porque você olha para a pessoa, parece que ela está no silêncio. Mas lá dentro dela, ela está com uma ansiedade, ela está com uma vontade de gritar, mas ela não grita. Então ela incute, ela oprime esta comunicação dela. Então aí nós temos aqui uma pessoa retraída, né? Ela retrai por quê? Porque se ela for falar, talvez ela vai dizer coisas que possam prejudicar o relacionamento, pode prejudicar o casamento, pode prejudicar alguma coisa. No trabalho. Então ela prefere ficar nesse barulho. O silêncio é muito importante, né? Porque no silêncio é quando você vai fazer a sua reflexão. E a reflexão nos faz questionar a nós mesmos. Agora, para que você possa questionar a você mesmo sem gerar uma rejeição sobre si mesmo, você tem que ter muito conhecimento sobre você. Porque senão, fatalmente, você vai entrar num conflito de você contra você mesmo. Vamos dizer, uma consequência dessa tecnologia tão avançada é que nós temos pessoas que são diferentes, é uma personalidade virtual,
e outra personalidade presencial, vamos chamar assim, Sim. usando termos da moda. Como é que você analisa essa criatura que tem uma personalidade virtual e que tem outra presencial? Quer dizer, quando vai olhar olho no olho do outro ser humano, não é o mesmo que conversou no virtual, na internet. Eu acho que quando você está com a pessoa, na presença de uma pessoa, você sente a energia dela, né? Você sente a vibração daquela pessoa. E você consegue trocar com uma interação muito mais favorável para você. Acho que essas tecnologias novas de redes sociais, de relacionamentos, né, pela internet, elas são muito frias, elas são distantes, elas não possuem calor humano, né? Aí as pessoas estão tão solitárias lá no seu mundo, na sua vida, que aquilo é um meio delas se sentirem integradas dentro de uma sociedade. E aí por isso que as novelas fazem tanto sucesso, porque a vida daqueles personagens é mais interessante do que a minha própria vida. É por isso que Big Brother faz sucesso, porque é muito mais interessante eu entrar na vida dos outros e ver como os outros funcionam, do que eu de fato entrar na minha própria vida. Aí por isso que depois, quando senta para jantar junto, não tem assunto, porque as pessoas não têm de fato assunto, porque o assunto delas é falar dos outros. Elas não têm assunto para falar de si mesmas, porque elas não criaram esse conteúdo. Eu acho que a nossa sociedade, ela está caminhando por uma solidão muito grande por conta disso. Nós estamos com muito meios de comunicação, mas estamos com zero de comunicação. Bem, são 15 horas e 28 minutos. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta vamos discutir um pouco mais com o Carlos Florencio, que tem uma empresa importantíssima. Vamos mostrar na segunda parte o seu site, é phvida.com.br, e vamos desenvolver um pouco esse conceito que faz com que ele possa fazer muita palestra e colaborar para a melhora da vida de muita gente nesse país. Voltamos já com Visão Plural. Você não precisa ir tão longe para provar as delícias da comida árabe. Vá até o Folha de Uva. O restaurante Folha de Uva oferece aos seus clientes e amigos um ambiente agradável e de fácil acesso, atendimento de qualidade, além, é claro, da mais deliciosa e típica comida árabe. Não deixe de conhecer os segredos dessa cozinha fascinante. E você não precisa ir tão longe. Folha de Uva, onde comer bem é um ritual. Rua Sintra 1435, reservas 3062-2564. Aos 11 anos, Gustavo começou a chegar em casa com os olhos vermelhos e uma fome sem fim. Sua mãe logo desconfiou que ele estava dependente da adrenalina das competições. O diálogo em casa, desde criança, fez do Gustavo Borges uma pessoa segura para viver intensamente, sem drogas. Converse com seu filho, inclusive sobre drogas. Funcionou na família do Gustavo, vai funcionar na sua. All TV, pô, sempre um prazer, meu. Eu quero a minha All TV, só pra mim. Voltamos com Visão Plural desta sexta-feira, dia 24 de novembro de 2012. São 15 horas e 32 minutos. Estamos entrevistando o Carlos Florencio, que é o responsável por um projeto que tem o nome de PH Vida. Eu vou pedir para ele explicar o que é o PH Vida, para que vocês possam se inteirar, e depois vamos mostrar o site dele e ele vai dizer o que contém o site. O que é PH Vida?
Potencial humano de vida. Então, eu parto do princípio que nós somos uma potência, uma força, né, expressa numa condição humana, portanto, temos que ter consciência que nós temos limites na nossa condição humana, mas que nós somos uma força. E essa força nessa condição humana, ela se expressa através da vida, que para mim é um treinamento. Então, dentro do meu treinamento de vida, e cada um de nós vai ter o seu treinamento de vida, através das minhas experiências, eu vou tirar as minhas conclusões, vou criar a minha verdade, vou desenvolver as minhas habilidades, os meus talentos, e com isso vou desenvolver o meu caminho, digamos, de vida. O PH Vida, então, faz com que a pessoa perceba o quê? Que ela é essa força. O que é que essa força está gerando de resultado? O que é que você está fazendo com a sua vida? O que é que você está contribuindo para a melhora da sua vida e o que é que você está contribuindo para os bloqueios na sua vida. A partir disso, então, eu crio uma dinâmica, né, de reconhecimento de mecanismos de autossabotagem, e aí eu faço isso nas minhas consultas, né, no meu trabalho de treinamento de vida, de coaching, né, dentro do PH Vida, onde identificamos esses mecanismos de autossabotagem, aí eu crio uma estratégia de resolução com exercícios gravados que eu dou para a pessoa fazer em casa, que isso vai atuar no seu inconsciente, romper com aqueles padrões traumáticos, padrões limitativos que ela foi desenvolvendo ao longo da sua vida, para que a gente possa limpar, arrumar, organizar, para depois fazer aquela alta performance, né? Que são os 3 pilares do PH Vida, que é consciência e transformação, alta performance e potencial humano positivo, né? Então, o meu trabalho está focado numa ética, num desenvolvimento de valores, de fato, que agreguem benefícios para a pessoa e para o meio onde ela manifesta, né? Então, não só no trabalho de consultoria pessoal, né, que é o coaching PH Vida, como nos treinamentos de liderança pessoal, mecanismos de autossabotagem, que é uma dinâmica que eu faço de grupo, esfera da vida, que é você equilibrar os 12 setores da sua vida para que você possa, de fato... Quais são os 12 setores? Nossa, são espiritualidade, sexualidade, família, né? Nós temos a parte carreira, profissão, saúde, né, que tem a ver com bem-estar, amor, né? Então pega tudo, amigos, né, vida social. Você tem mais clientes homens ou mulheres? Eu tenho dos dois, graças, né? Acho que a dinâmica. E qual é a faixa etária dos seus clientes? Olha, eu já tive desde Dercy Gonçalves, de 100 anos, né, ela começou comigo com 94, até pessoas de 10 anos de idade. Então, é bem diversificado. Cada pessoa me molda a realidade da pessoa. Qual é a maior resistência que as pessoas têm em ter uma relação prazerosa com essa autotransformação? A resistência, é que elas não sabem, para falar a verdade, é aquilo que eu falei, é como se você tivesse ganho um Porsche, entende? Mas só que você só sabe andar de bicicleta. Então você não sabe de fato as potencialidades que você tem dentro de você. E você começa a utilizar aquele Porsche lá de uma forma errada, e aí você se perde nos pensamentos e nas emoções, e ao invés de você se transformar numa energia positiva para você mesmo, você acaba desenvolvendo um processo autossuicida. A pessoa fica o tempo todo se questionando, ela fica o tempo todo se cobrando, ela fica numa ansiedade enorme para conseguir alguma coisa para ela poder ser feliz e ser amada depois, para ela ter sucesso, e ela se perde completamente nesses mecanismos compensatórios e reativos de descontroles, e com isso ela de fato deixa de ser líder de si mesmo, e ela passa a ser monopolizada por todas essas emoções e pensamentos que ela mesma desenvolveu, que vão criando os padrões que ela já não controla mais. E aí ela cria o caos na sua própria existência. Então o meu trabalho é, de fato, recuperar essa liderança, essa autoridade, esse comando sobre a própria pessoa. E eu ensino isso através das minhas ferramentas, dos meus exercícios e dos meus treinamentos. Quando você recebe uma pessoa para treinar, você dá, além de fazer um diagnóstico e começar a treiná-la durante um certo tempo, você limita o tempo do trabalho ou a evolução é que vai determinar? Não, eu monto uma estratégia. Em cada consulta eu tenho um objetivo
um objetivo, eu tenho metas e eu tenho um resultado que eu pretendo chegar com o meu cliente. E o meu trabalho eu sou treinador de vida, então não é um trabalho de psicologia tradicional, de conversa. Não, o meu trabalho é de resolução. Portanto, eu dou metas de objetivo, ele tem que praticar isso e me trazer resultados. E aí eu dou um segundo treinamento, que já é uma segunda fase, uma segunda etapa, um segundo patamar do processo dele. E é muito rápido, e as minhas consultas não são toda semana, são de 15 em 15, para justamente a pessoa poder praticar a dinâmica e poder trazer os resultados. Qualquer pessoa de qualquer classe social pode fazer o treinamento com você? Ela pode, agora ela tem que estar preparada para um processo de transformação. Porque o meu trabalho é tirar tudo que está ruim lá dentro daquela pessoa, entende? É ter controle, de fato, sobre a sua vida. Então, não dá para ela vir querer culpar a mãe, ou culpar o pai, ou culpar quem quer que seja. Porque no meu trabalho não existe culpado, não existe o juiz que vai condenar alguém e não existe um réu aqui. Existe cúmplices de processo. Portanto, tudo que faz parte da sua vida, por pior ou melhor que seja, são méritos que você teve, que você alcançou, e tem a ver com o teu processo. Portanto, são cúmplices do seu processo. Não poderia ser diferente. Você não deveria ter nascido em outra família, não deveria ter nascido em outro país. Portanto, a gente começa por um processo simples de aceitação, que é um dos grandes problemas das pessoas. Aprender a aceitar. Elas não sabem aceitar. Elas aprenderam a rejeitar. Elas aprenderam a julgar de forma comparativa. Elas aprenderam a criticar de forma destrutiva. Portanto, automaticamente, eu não tenho como ter prosperidade, abundância, felicidade e amor se eu não percebo os princípios daquilo que eu emano e o resultado que isso vai gerar na minha vida. É uma questão básica da física. A ação gera uma reação igual ao contrário. Portanto, a pessoa ela é vítima do retorno daquilo que ela de fato dá para si mesma e para a sua própria existência. Vamos mostrar agora o site do nosso amigo, que é phvida.com.br. Olha lá. O teu site é dividido Esse é um site novo agora. Acabei de lançar tá bonito. Ano. Qual é o conteúdo dele? Então, eu tenho aí depoimentos de pessoas que já fizeram trabalhos comigo. Eu tenho a PHTV, inclusive tem lá a nossa última entrevista. Tem várias entrevistas que eu dei, tem algumas dicas que eu dou de vídeo lá no meu site, no YouTube. Tem as minhas redes sociais, né, Facebook e tal, que eu crio toda semana. Eu crio pensamentos, eu escrevo. E dialoga com ele. Para o meu blog também, né, que está lá dentro do meu site, e aí eu tenho lá toda a explicação de todos os meus treinamentos, palestras, tá tudo lá explicadinho, muito bem formatado esse site, que a pessoa fácil navegação, e aí ela tem toda uma informação sobre as consultas, treinamentos, toda a dinâmica do que é o PH Vita. Que bom. Carlos, voltando a falar de temas atuais. As pessoas usam a rede social não para refletir. No teu caso, você dá uma temática e essa temática gera uma participação dos seus companheiros de rede social, que são contribuições paralelas àquele pensamento, aquele conceito, vamos chamar assim, que você lançou. As pessoas usam a rede social como ferramenta de suprir as suas necessidades cotidianas. Então, fulano vai ao banheiro e põe na rede social: estou no banheiro. Fulano foi a um restaurante, estou no restaurante tal, comendo tal cardápio. Eu estou na praça tal, fazendo meu Cooper, e etc e tal. Então, há uma devassidão da vida particular da pessoa. Isso é bom ou é ruim? Eu acho que é uma necessidade de ser notado, acho que é uma necessidade de se sentir integrado, porque a pessoa está tão só, que aí ela precisa postar isso: olha, eu fiz isso, olha, eu fiz aquilo, para mostrar que ela está viva. Eu acho que são pessoas que estão muito mortas, para te falar a verdade, sabe? Porque no momento que você precisa dizer: olha, eu estou no restaurante, olha, eu estou aqui, para que todo mundo fique sabendo, quem são essas pessoas que você quer que fique sabendo o que você está fazendo? Você nem as conhece. A maioria das pessoas que estão lá, uma rede social, a minha rede social pessoal minha, que eu nem revelo, eu tenho 30 pessoas. E eu não aumento essas 30 pessoas, claro, porque aquelas são pessoas que me conhecem de fato na minha intimidade. E aí eu tenho uma rede social
que é do meu trabalho. Então aí eu tenho muitas pessoas. E aí é uma outra dinâmica de um outro trabalho. Agora as pessoas, eu acho que elas têm esse vazio interior e essa solidão, e por isso elas precisam compartilhar. Porque elas não têm com quem compartilhar, né? Porque elas vão de repente num passeio e elas não têm mais amigos que vão na casa delas, porque as pessoas já não frequentam mais as casas uma das outras ultimamente. As pessoas, elas não combinam para ir fazer um passeio juntas. As pessoas estão muito individualistas. Então ali é uma forma dela dizer, olha, eu fiz esse passeio, que legal, vocês viram? Eu não sei até que ponto que ela está fazendo isso porque ela precisa, por uma necessidade de aparecer, talvez por vaidade, mas não vejo aí uma ação de fato muito positiva. Como acabar com esse vazio que corrompe o cidadão nos dias de hoje? Nossa, era bom se tivesse uma pílula para isso, né? Eu acho que o vazio começa quando você faz aquele processo de questionar você e se rejeitar, e você começa a desenvolver um vazio. No meu trabalho, dentro do trabalho de mecanismo de autossabotagem, eu percebo muito esse vazio nas pessoas. E tem pessoas que tentam compensar esse vazio com uma rede social, tentam compensar esse vazio comendo muito doce, comendo muita comida, né? As pessoas vão tentar suprir esse vazio, tentando encontrar alguém que supra esse vazio por elas. Portanto, há uma tendência sempre de querer, a partir de alguma coisa, tentar resolver esse vazio que a pessoa tem. E enquanto você procurar, a partir de alguma coisa, para resolver esse vazio interior, você nunca vai suprir esse vazio. Você vai suprir, talvez, temporariamente, como uma comida que você come, que você vai se sentir satisfeito por um tempo, mas depois a fome vai voltar, portanto, o vazio vai voltar. Para que você tenha plenitude de fato, tem que ser um processo a partir de você. Você tem que ser o amor da sua existência. Você tem que ser a felicidade da sua realização de vida. Você tem que ser o começo, o meio e o fim da sua própria existência e perceber que você é, de fato, a pessoa mais importante da sua existência, porque sem você, nada disso que você tenta aí favorecer ou valoriza ou ama, existiria. Portanto, o foco principal para que a gente possa resolver o vazio interior começa nesse processo de você começar a desenvolver uma gratidão, tá? Porque as pessoas são muito ingratas, né? E desenvolver um processo de aceitação das coisas, de valorização por aquilo que é e que tem, para que dessa forma possamos criar uma base, e essa base possa começar a preencher o seu interior, e só isso é que vai fazer com que esse vazio desapareça. Crianças e adolescentes são vítimas desse cenário? Completamente, quer dizer, já tem aquela mãe que é frustrada, aquele pai, aquela sociedade toda caótica, e aquela criança que é amorosa, que é espontânea e que é livre, né? Ela sofre com esse monte de poluição de comportamentos que essas pessoas têm sobre elas. Eles vão dizer, é feio isso, é feio aquilo, não pode isso, não pode aquilo, olha o que você está fazendo. Já vão criando nela uma coisa, conceitos de rejeição. A nossa sociedade ensina as crianças a aprender a rejeitar. Por isso que depois cria esse vazio mais tarde. Porque aí o que a criança se vê? A criança, ela é pura, ela é livre, ela é espontânea, ela quer brincar, ela quer descobrir a vida, né? Ela tá ali, ela é um brotinho que está ali, né? Aí ela começa a perceber que ela não pode um monte de coisa, tudo é muito feio, tudo é muito... E aí tudo aquilo que ela é não tá legal. Tudo aquilo que ela é não é bom. E aí então ela começa a se voltar contra ela. E aí ela desenvolve aqui então um processo de competição. Ela começa a criar e imaginar como seria para que ela pudesse ser amada e aceita. E aí começa a grande desgraça da existência dela. Porque ela vai passar pela vida tentando encontrar isso e ela vai morrer sem conseguir isso. E isso é o grande vazio da existência. Quais os reflexos do consumismo nessa sociedade de hoje? Porque, novamente, a partir de fora eu tento preencher o que eu tenho dentro. Então, as pessoas, elas valem o que elas possuem. Eu tenho que ter para ser, não é eu tenho para ser, eu sou, por isso eu tenho. Quando eu sou, por isso eu tenho, então eu já sou aquela plenitude. Porque eu sou amor, por isso eu tenho amor, então, quando aquele amor da minha vida sair, eu vou continuar com o meu amor próprio, eu não vou sentir vazio. Entende? Agora, se eu preciso daquele amor para preencher em mim o meu amor que eu não
não tenho por mim mesmo, quando aquela pessoa sair, porque ela vai sair um dia da minha vida, da mesma forma que ela entrou, porque nada é eterno na nossa existência, a não ser nós mesmos, porque as pessoas elas vão e vêm e tal, eu vou ter que confrontar de novo com aquela minha insegurança, que aquela pessoa me dava segurança, com aquele meu desamor, que aquela pessoa me dava aquele amor e que preenchia isso. Portanto, mais cedo ou mais tarde, eu posso fugir, eu posso me enganar, eu posso me iludir, mas mais cedo ou mais tarde, eu vou ter que deparar com o pior de mim mesmo, para a partir disso, eu resolver esse pior e transformar no melhor de mim mesmo. Qual é o malefício que vem para esses jovens a partir do desemprego? A partir de um desemprego, acho que quando você se sente desempregado, você se sente inútil, você não sente que você não serve. Então, essa sensação de não ser útil gera desvalorização, faz a sua autoestima baixar, né? Automaticamente você vai se questionar, você vai ficar angustiado, depressivo, desmotivado. Portanto, é um processo ladeira abaixo, como eu chamo, né? Vai para baixo, porque não tem como subir. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Existe um processo às vezes de transição. Você sair de um trabalho, você quer um outro trabalho que te satisfaça mais. É muito importante que quando você for para um trabalho, você vá pensando assim: eu me identifico, eu amo isso, vai me dar grana para me manter a minha segurança? Legal. Então a minha escolha tem que ser baseada nessas três coisas. Porque se eu escolher só pelo dinheiro, mais tarde eu vou ficar frustrado pela minha identificação. Eu vou ficar frustrado porque eu não amo aquilo. E isso vai me dar um processo também de eu, de repente, me sentir inútil frente àquilo que eu sirvo. Porque eu me transformo num mecanismo. O Citibank fez há uns 2 ou 3 anos uma pesquisa no seu corpo de funcionários e a pesquisa detectou o seguinte: o que eles queriam mais era tempo para cuidar da sua vida e ter a sua vida pessoal, já que hoje trabalha-se muito mais do que trabalhava antes, para se ganhar menos. Isso dá um vazio na vida das pessoas incrível. A não convivência familiar, a convivência social, etc. E tal. Como é que você faz um diagnóstico dessa situação? É porque nós estamos num mundo muito competitivo, né? Então hoje em dia tem muita gente. Como tem muita gente, automaticamente a competição fica muito grande, né? Agora, eu acho que quando você não vai alterar isso, então não vale a pena a gente querer agora mudar a nossa sociedade. Isso existe e está assim. Então, o que eu acho o que eu vejo que uma pessoa tem que fazer é, de fato, ela criar condições para que, já que ela tem que viver aquelas horas dentro daquele ofício, ela transformar essas horas numa hora de prazer. Né? E dentro disso tirar o melhor proveito dessa situação. E negociar também. Negociar com a empresa, negociar que ela precisa dessa qualidade de vida, que ela precisa disso. E hoje em dia, as empresas já estão investindo mais nessa qualidade de vida, porque elas sabem que a satisfação de uma pessoa é importante. Agora ainda estamos andando muito devagar frente àquilo que nós precisamos, porque formatamos uma sociedade dentro de um capitalismo onde as pessoas elas são úteis porque elas servem para alguma coisa, mas eu não estou preocupado com aquilo que serve os interesses daquela pessoa, aquilo que representa a felicidade daquela pessoa não me interessa. Me interessa que você vai gerar esse resultado para mim dentro do meio corporativo, porque uma organização é feita com indivíduos que organizam coisas. Portanto, eu contrato aquela pessoa para ela organizar aquilo. Eu não estou interessado se a vida dela está desorganizada ou o amor dela está desorganizado. O que me interessa é que ela vá lá organizar aquilo para mim. No momento que aquela pessoa não organiza aquilo, eu substituo ela por uma outra. Então, está faltando aí, de fato, os valores humanos, a amorosidade e tal, né? Agora, infelizmente, se você pega e de repente coloca 20 pessoas a trabalhar numa empresa onde você é super carinhoso, super amoroso, as pessoas vão tirar vantagem. Então o ser humano, ele é terrível. Como é que você, vamos dizer, qual seria uma orientação básica que você daria ao homem e à mulher dos dias de hoje para que ele possa buscar o equilíbrio entre todas essas características necessárias para que ele seja um ser humano melhor para viver numa sociedade essa tão desumana quanto a que nós vivemos? Primeiro você tem que entender que a pessoa mais importante da sua existência é você. Tem que zelar
por você, ser responsável por si mesmo, aplicar dentro do possível no seu cotidiano atividade de lazer e de prazer, porque é importante. Leve você para passear, leve você a um cinema, torne a sua vida um pouco social, às vezes não precisa de muita coisa, convide os amigos para vir, compartilhe um pouco mais o seu cotidiano com as pessoas dentro do possível. Invista na sua carreira, invista em algo que você de fato sinta, que você se identifique e que você ame. E lembre-se, o outro tem que ser sempre uma expansão de você mesmo. O outro nunca pode ser uma procura por si mesmo. Ame as pessoas, aceite as pessoas como elas são. Se dentro daquilo que elas são, elas não te não satisfaz o seu interesse, alguma coisa de você, tudo bem, você não é obrigado a ficar ali. Então, troque de pessoas, se for o caso, se caso você não conseguir fazer isso. Agora, não entre no processo de cobrança, de irritabilidade, ou de raiva, ou de indignação, ou de mágoa, ou de decepção, porque isso só vai prejudicar você. Lembre-se, qualquer manifestação pesada, negativa que você possa criar dentro de você, isso já é um sinal de uma vibração que vai atrair coisas ruins para a sua vida e que vai te prejudicar. Portanto, elimine todas essas sujidades, todos esses padrões negativos que você possa perceber em você, pelo simples fato de você valorizar o que é mais belo em você, valorizar o belo da sua existência e parar de ficar o tempo todo só reclamando e valorizando o que é ruim. Nosso programa está acabando, Carlos, mas eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade de ter você aqui para fazer com que as pessoas de casa possam pensar sobre o seu cotidiano. Que sugestão você faria para aquelas pessoas que passam de segunda a segunda convivendo sempre com as mesmas pessoas, num círculo fechado, sem respirar a existência de terceiros? Limitado, né? Automaticamente você está fechado dentro de um processo, é uma área de conforto, ali eu domino, ali eu me movimento com segurança, e a pessoa, e na sociedade como nós temos hoje, que as pessoas têm medo, as pessoas não confiam, né? Porque as pessoas criaram esse processo. Eu não sei, eu sempre fui muito livre desde sempre, né? Então, para mim, conhecer pessoas, trocar com pessoas, eu estou sempre muito aberto, né? Agora, eu acho que as pessoas têm que romper um pouco essas barreiras, dessas condições que elas criam, porque automaticamente ela não vai conseguir expandir mais. Se a vida é uma evolução, e nós evoluímos através das experiências, e as experiências novas é que vão me trazer informações novas para que eu possa ter mais satisfação, mais motivação pela vida, eu automaticamente tenho que trazer coisas novas. Se eu criar uma rotina, que é uma coisa, o cérebro adora a rotina, né? Porque o cérebro, batimento cardíaco, a respiração, é tudo muito compassado, então ele tem essa rotina diária. Então o cérebro, ele cria isso. Se você não romper com esta rotina, a sua alma vai sentir aquele vazio. Você vai sentir essa insatisfação. Então automaticamente, né, a sua vida, com o tempo, você vai perceber que ela vai começando a ficar um pouco efêmera. E aí você vai ficar tão preso aos rituaizinhos do aniversário, do Natal, da Páscoa, aí aquelas trocas todas banais, né, porque é sempre a mesma coisa. Só que a pessoa não para questionar. Ela acha que isso é natural e é normal, né? Então ela não vai à procura de novos conhecimentos, de novos horizontes. Quando você vai à procura de novos conhecimentos, novos horizontes, você de fato começa a verticalizar o processo. Você começa a ser um ser mais espiritual. Não no sentido de religião, de rezar, de nada, mas no sentido de ampliar a sua consciência. Lembre-se, evoluir é ampliar a sua consciência. E consciência você só amplia com muito conhecimento, interagindo e desenvolvendo inteligência. Portanto, se você está num processo muito fechado e retrógrado, com certeza, com a idade, o seu cérebro vai começar a falhar. Bem, vocês tiveram aí a oportunidade de assistir a conversa informal do Carlos Florencio, que desenvolve um trabalho de treinamento humano maravilhoso. Quem quiser entrar em contato com o Carlos Florencio, é phvida.com.br, Rua João Moura, 518, Jardim América. O telefone é 11, São Paulo, 3487-0817. Você dizendo a mesma coisa, eu acho que tem mais eficácia. Vamos lá? O meu contato? Isso. Você pode mandar um e-mail para mim, que é o contato@phvida.com.br ou contato@carlos.florencio.com.br.
florencio.com.br. Meu telefone de São Paulo é o 11 3487 0817, mas lá no site você tem todas as informações, que é no phvida.com.br. Assim, o meu trabalho é ajudar você a se encontrar e a ser um indivíduo melhor. E eu só estou, de fato, interessado em pessoas que queiram fazer esse processo de transformação. Esse é o meu expertise. É isso que eu amo fazer. É isso que me faz, que me motiva a acordar todo dia. Saber que eu vou ajudar aquelas pessoas a serem melhores indivíduos. No meu trabalho eu me sinto muito realizado. Por quê? Porque eu faço com toda a extensão do meu ser, eu estou ali presente realizando isso. Quando você conseguir sentir, e essa é a minha mensagem final, que quando você faz algo, você faz com toda a extensão do seu ser, nesse momento não vai ter mais vazio. Nesse momento você encontrou a plenitude. Bem, Visão Plural agradece a presença do Carlos Florencio. Espero que os nossos internautas tenham aprendido a refletir um pouco sobre as palavras da melhor qualidade que ele fez, que ele falou. E vem aí agora o Tá Ligado com Paulo Ragazzi. No Tá Ligado sempre você tem boa música e conversas inteligentes. O Visão Plural volta semana que vem. Lembre-se que acaba o horário de verão, domingo à meia-noite. Então atrase seu relógio 1 hora antes. O Visão Plural volta na próxima sexta-feira, às 15 horas. Muito obrigado.